Trabalhei em shopping uns 3 anos. Na área comercial. Na área comercial. Então você já tinha uma noção de vendas. Trabalhei no Ministério da Saúde como estágio. Sabia lidar com o público. Tinha sim uma noção, mas não, eu tinha uma expertise, mas não era uma coisa que eu investia, entendeu? Eu ainda estava um pouco perdido, assim, em relação à convergência. O que eu vou daqui para frente? Daqui para frente, o que eu vou fazer? Aí você engajou 2010, então 2014. Conheceu a Camila, começou a namorar com a Camila. Sim. Os pais tinham um sítio, Braslândia, e aí a primeira, então, foi a sua primeira contato com água. Contato com água, exatamente. Então até então você era o candango da cidade. Tinha pouca experiência, assim. Com a área de plantio desenvolvimento. E eu nem mergulhei tanto nessa área, né? Eu fiquei realmente no comercial. Até eu tinha, assim, projeções, né? De realmente... Tinha uma época que eu compartilhei com a Camila de fazer uma faculdade de agronomia. Para dar continuidade. Né? Certo. Mas já tinha a questão ministerial que eu era muito inspirado a seguir. Né? O pastor Felipe me inspirava muito. Assim, o pastor Daniel, eles falavam muito para me desenvolver nessa área. Né? Pastor Juninho. Já havia a facilidade. E já enxergava a convergência na sua vida. Mesmo eu não querendo. Por exemplo, eu lembro do bispo em 2010 ou 2011 falando para mim entrar no Ministério de Obreiros. E eu não quis. Até que um dia que o pastor Felipe chegou e me deu um terno. Falou, agora você vai ser um obreiro na cima. Né? Eu não queria. O pastor Felipe falava que abriu o culto. Eu falava, não. Tô tranquilo aqui. Eu não queria. Eu gostava de estar ali na igreja, servindo, mas sem tanto compromisso. Né? Gostava de ficar na recepção, mas não queria nem saber de público. Eu olhava assim, achava incrível, mas eu não tinha esse desejo. Eu tinha um desejo de empreender em alguma coisa, mesmo não sabendo assim, corretamente o que seria. E o legal que toda essa fase, eu achei interessante. A forma que você começou o contato com seu sogro, e aí já pensou, cara, então eu vou formatar um método aqui, para dar continuidade ao negócio da família. Sim, eu pensei nisso. Porque você já viu uma estrutura toda formada, e aí você já se inseriu no meio. Isso é muito importante, né? Eu acredito que aqui na fazenda eu tô chegando nesse estágio agora, em colaboradores. A gente, em diversas etapas e diversos momentos aqui, a gente está formatando alguns braços. Exemplo, tem a nossa equipe aqui toda que também só é possível acontecer um bate-papo, a gente gravar um podcast aqui através de uma equipe também por trás, um time que está aqui. E o time está vestindo na camisa tanto que aí você vê a possibilidade de crescer esse negócio. Porque eles se veem no projeto também. Se veem fazendo parte. Então eles já pensam em treinar outras pessoas para estar no lugar deles, para eles cuidarem de uma expansão diferente. E isso é interessante. Quando você me falou isso, aí a gente fortalece. Porque a gente faz uma análise ao nosso redor, né? E você teve uma experiência negativa, né? Lá no seu sogro com agro. Não é uma experiência negativa, você pôde compartilhar do dia a dia do agricultor, né? Do agricultor, exatamente. Tem coisa que dá certo. Eu não tinha passado por isso ainda e também nem sabia que poderia existir essa possibilidade. Então era uma lacuna desfavorável que eu estava num ponto cego. Não fazia nem ideia que isso poderia acontecer. De um dia faltar mercadoria para que eu pudesse entregar aos clientes. E quando eu comecei, lá no meu sogro, eu comecei vendendo para uma sorveteria.
né? E lojas menores, né? Nessa época ele produzia Morango. O forte dele era morango, né? E eu vendia para uma sorveteria e vendia também para lojas de porterias menores. E eu comecei vendendo em torno de 10 caixas por semana, né? Não 10 cambuquinhas, 10 caixas. 10 que vem 4 cambucas em cada caixa, né? Que é aquela normal que a gente vê. Isso. Até no sinaleiro, né? Até no sinaleiro. Que é a caixinha formatada com 4 bandejinhas. Sim. Aí 3 meses depois eu já estava vendendo isso por dia. Uau. Né? Então eu enxerguei ali uma oportunidade de crescimento. E eu tive facilidade de fechar contratos, porque o produto era muito bom. Eu tinha conexão direta com um produtor, que era meu sogro e minha sogra, né? Então passava uma credibilidade para os clientes. Eles olhavam para mim e falavam, não, você é o GM, né? Então você tem acesso. Não é um intermediário. Não é um intermediário. Eu não estou mexendo com intermediário. Exatamente. Comprando direto pro produtor. Isso facilita muito. Facilitou bastante para mim. E era um produto que tinha uma excelente qualidade. Tinha uma aparência boa, tinha um sabor bom, né? Tinha uma textura boa. Por algum motivo também, os clientes, quando eu falava que era de origem de japoneses, né? Eles davam uma credibilidade. Sabe que o japonês tem toda a técnica. Exatamente. Né? E até hoje a gente sofre toda a influência ainda dos orientais na nossa agricultura, em técnica. Sim. Agora os maquinários da Índia tá chegando no Brasil toda a força que eu vejo e tem potencial, que são a tecnologia do momento da agricultura em tratores, indiano agora, né? Então assim, eu vejo que eles estão alcançando o mercado brasileiro. Sim. E lá é muito, por falta de espaço, né? Muito produtivo. Qualquer espaçozinho no Japão, eles colocam um negócio para produzir realmente, né? Bastante tecnologia, né? E depois eu decidi expandir, procurei mercados maiores, que seriam os supermercados ali na região do Distrito Federal. E eu consegui fechar com algumas redes e me surpreendeu, né? Porque até então eu vendia 10, 20, no máximo 30 caixas por dia, né? E quando eles começaram a pedir, eles pediam 300 por dia, né? O volume aumentou, né? Exponencializou. E aí eu fiquei extremamente empolgado com isso. Eu via... Eu realmente queria investir na área, me aprofundar, como eu disse para você inicialmente, não somente ser um vendedor, mas realmente entender da produção, da parte ali do agro. Algumas coisas eu já sabia fazer, né? Eu ajudava a selecionar os morangos e encambucar. Certo. Né? E também sabia fechar, né? Na parte da distribuição. Antes da distribuição. Né? Então, essa parte eu já tinha habilidade. Mas a parte que envolvia chegar a semente, cultivo, trabalhar a fertilidade do solo. Isso para mim era muito distante. Eu não tinha nenhum acesso à informação. Mas assim, você já podia contribuir com o processo. E o que você enxergou ali no momento daquele? A gente produzir mais com menos esforço. Que foi isso que se chegou numa atividade onde vendia minimamente de 1 unidade até 10 unidades, poucas unidades por cliente. E aí você se encontrou num certo tempo que você vendia 300 para um só cliente. E minha sogra e meu sogro, eles não tinham, nessa época, a quantidade de morangos que eu precisava. Então eu precisei ir atrás de outros agricultores. Meu sogro me apresentou alguns, minha sogra também. E eu comecei a ter então 3 fornecedores. Era minha sogra e meu sogro. E mais 2 fornecedores da região, né, que me ajudavam a entregar para esses clientes.
Você abriu o mercado até para eles. Abriu o mercado para eles também. Assim, de uma forma ou de outra eles iam vender, né? Né? Como meu sogro e minha sogra conhecia eles, né? Então parte da produção eles passavam para mim. Certo. Né? Porque eles eram acostumados a levar pro Ceasa, né? Então chegava lá no Ceasa... A demanda, ele conseguia suprir a demanda também. E aí eu conseguia... Mas morango, né? Tem muito da variedade, né? Então, assim, normalmente o produtor ele não planta uma variedade. Ele planta 2, 3, 4 variedades para ir testando. E aí tem variedade que dá certo, tem variedade que não dá certo. Mais resistente, outra menos. Exatamente. E o morango é muito sensível, né? Se um na cambuca machucar, né? Corre o risco de, no outro dia todos já estarem mofados. Isso aí a gente pode levar até para nossa vida, né? Isso. Às vezes uma palavra dentro de um contexto saudável, Sim. pode comprometer toda a história em si, Sim. em questão. Exatamente. Ou se às vezes uma pessoa na nossa equipe com o coração contaminado, às vezes consegue contaminar todo o time, né? Com certeza. Também. Unidade, né? Unidade, isso. Qualquer coisa, qualquer equipe funcionar, precisa de unidade. E aí veio uma fase que foi um momento difícil, né? Que foi que a gente não tem controle. Sim. Exemplo, veio um lote de mudas doentes. Exatamente. Que esse lote de mudas doentes comprometeu toda a renda e a atividade da família. E foi para toda a região, né? Não foi só ali, né? Não foi só ali. As mudas para toda a região vinham da mesma fonte. Então eu não tinha como pegar de mais ninguém, né? Porque todo mundo que plantou perdeu a safra, digamos assim. Certo. Né? E aí eu fiquei por um período que eu conseguia comprar lá no Ceasa, que vinha de São Paulo. Só que como não tinha em Brasília, né? A demanda aumentou, e o preço foi lá para cima. Então eu consegui suprir alguns clientes ainda por um período, mas era muito difícil, porque eles não queriam pagar mais do que um certo valor que já estava alto e eu não conseguia mais ter lucro. Às vezes o lucro que eu tinha só pagava o combustível. E foi muito tempo, porque de uma safra para outra é quase um ano, né? O ciclo é demorado. Demorado, né? Exatamente. Então você se viu assim, sem mercadoria, a família também comprometida. Como está comprometida, ela não conseguia esperar o ciclo futuro. Sim. Então ela teve que, não, vamos tentar outro cultura. E aí você já passa pela cabeça do comercial, né? Será que eu vou ter que buscar o comércio desse outra matéria-prima? Sim. Ou a gente vai continuar no morango? Sim. Então, assim, e aí foi uma transição, tanto para a família. O meu sogro ele já tinha outros cultivos. Ele só fortaleceu. Só fortaleceu. Né? Ele falou, vamos pegar essa área que tá de morango e vamos colocar o que tá dando certo. Sim, ele já tinha outros cultivos e ele, na época, ele tinha tratores, então ele fazia serviço para terceiros com tratores. Entendi. Então ele alugava trator, ele tinha, como ele entendia de mecânica, ele mesmo arrumava os tratores. Já tinha a expertise de fazer a manutenção do maquinário, que facilitava aí também, não deixava o maquinário parado. Então para eles, quando eles perderam a safra do morango, não foi uma coisa que comprometeu tanto, porque eles já tinham outros cultivos, tinha a parte dos tratores. Agora eu dependia 100% do morango. Porque você sabia fazer só a parte de do envasamento para cá do produto. Para cá, exatamente. Então a parte do cultivo ali, você já estava fora daquela etapa, né? Então quando veio essa questão, sim, você parou porque ficava inviável. Sim. Como que você ia comprar um produto caro? Aí começam os atravessadores, os intermediários maiores, né? Sim. Porque uma rede de supermercado que depende da demanda alta vai buscar o quê?
ele não tem fidelidade no intermediário. Não tem. Ele tem fidelidade no produto. Você tem um produto bom e tem entrega, ele continua. Mas se você não consegue entregar a demanda dele, ele não vai ficar sem o produto na prateleira. Exatamente. Ele vai buscar onde, mesmo que seja mais alto, mais caro, de menor qualidade, mas ele não vai deixar o produto faltar na gôndola, né? Sim. Mas nesse período eu aprendi muita coisa. Porque para que eu pudesse fazer as entregas para os mercados, eu precisava ter uma conta PJ. Eu tô falando lá de 2012, 2013. O MEI não era o que é hoje. Hoje você abre uma conta MEI no computador em 30, 40 minutos. O acesso. O acesso A burocracia. A burocracia era muito naquela. Você tinha que ir na administração, você tinha que conseguir uma documentação. Nem lembro de. Passava por fiscalização. Para ir ao banco e conseguir uma conta PJ, né? Você tinha que ter X de saldo. Você tinha que ter um certo nível lá de entrada. Eu me lembro, o que aconteceu? Eu me lembro que eu fui a um banco e quando eu cheguei lá, o gerente daquela unidade, ele foi muito indiferente comigo. Eu fiquei ali 2, 3 horas esperando, porque ele falou que iria me atender. E chegou a hora do almoço, ele simplesmente foi embora e me deixou lá. Né? E foi um almoço assim de várias horas. De 3, mas você tava esperando 2. E até que eu voltei para casa. Eu desisti e voltei para casa. No outro dia eu decidi fazer uma reclamação no saque daquele banco. Fiz uma reclamação, falei o nome do gerente e eu nem tinha expectativa de nada. De repente o banco me liga, né? Falando da situação, pedindo desculpas, né? Dizendo que o gerente ia entrar em contato comigo. No outro dia o gerente entrou em contato comigo, me pedindo desculpa pela situação, solicitou que eu fosse à agência e decidiram abrir uma conta para mim. Então, como o José fala, né, o mal que fizeram contra mim, né, Deus transformou em bem. Eu tenho um amigo que ele sempre fala assim, ó, tem coisa que dá ruim pra dar certo. Então tem coisa que não dá certo pra dar certo. Sim, né? E eu saí de lá, né, uma conta PJ, com aqueles cartões prateados, né, e com limite na conta, Exatamente. Então eu lembrei de José, né? O mal que fizeram contra mim, Deus transformou em bem. E a gente acredita muito nisso, né? Sim. A gente acredita muito nisso. O campo, ele nos ensina muitas coisas. Eu me sinto honrado de participar de toda a operação do campo. E todo dia que eu acordo, a natureza, o campo, ele te ensina algo. Ele está pronto para ensinar para quem quer aprender. Sim. Tem gente que eu vejo que atravessa aqui e atravessa sem prestar atenção nos mínimos detalhes. Só que é nas pequenas coisas que eu vejo que o campo ensina. Sim. Desde um plantado angrão até o simples fato de você fazer a sua semeadura na terra. Então isso, toda operação que você faz no campo, ele traz o ensinamento. Então assim, o legal que eu vejo hoje é que o senhor teve uma experiência com o seu sogro, trouxe todo o aprendizado para sua vida e para aqueles que estão conectados hoje com o senhor, porque hoje o senhor está diretamente ligado ao desenvolvimento de pessoas. Sim. Então a área que o senhor está hoje, tanto ministerialmente e como o senhor está dedicando toda a sua convergência a isso, o senhor está diretamente ligado ao desenvolvimento de pessoas. E aquilo que no passado você viveu seu sogro, você pôde compartilhar com a luta do homem do campo, do dia a dia, dos prejuízos, das questões que não são calculáveis, você está podendo passar também para outras pessoas como que você fez para transicionar essa história do saque. Muita gente nem calcula que ligar no saque vai ter resultado. Então o cara, quando ele vê um erro, ele fala, vou guardar para mim, bola para frente, não deu certo. Você não, o que você fez? Vou buscar saída. Sim. É direito meu, então vou buscar pelo meu direito. Sim. Isso fez com que abrisse a porta. Sim. Às vezes na primeira dificuldade o cara para. E hoje você tem
a comunicação e a conexão com várias pessoas. E essas pessoas têm problemas, elas têm soluções, e o senhor consegue contribuir com outras pessoas com a solução que o senhor enxergou também. Isso também auxilia hoje a solucionar os problemas, os conflitos. Eu vi uma palavra esses dias para trás do bispo, que ele fala que a gente não tem uma crise financeira, a gente tem uma crise de sabedoria. Sim. Se você não tem uma crise no casamento, você tem uma crise de sabedoria. Então, assim, todos os momentos da gente é como a gente lida com as crises, né? Sim. Na nossa vida. E como você enxerga hoje o empresário, as pessoas, como que eles lidam com essas crises, com essas transições, que a todo momento, ou essa transição na sua vida foi muito marcante. Você estava num ramo que você já visualizava o seu futuro, já visualizava o futuro dos seus familiares, porque você estava num negócio, numa empresa familiar. Você já enxergava dar continuidade a essa empresa. Sim. E por um momento que não dependia de vocês, foi tudo modificado. Sim. Por uma influência externa. E aí você teve que mudar os planos. Sim. Mudar a transição, então, geracional. Falar, não, peraí, eu tenho que... O futuro da próxima depende de mim também. Sim. Então, o que eu vou fazer daqui pra frente? Sim. Então... Como que o senhor vê isso aí hoje? Como que está na vida dos empresários? Isso é uma luta recorrente? Como que funciona? Exatamente. Essa questão da sabedoria, ela é vital para o empreendedor. Alguém disse que sabedoria é a capacidade de discernir entre o certo e o errado, né? E apesar de não ter tido pessoalmente grandes resultados como empreendedor, depois eu aprendi muito com pessoas que já tinham resultados nessa esfera. E eu comecei a discipular muitas pessoas, né, na área do empreendedorismo. E eu comecei a passar para essas pessoas princípios bíblicos que são simples, né, mas que são capazes de proteger, de blindar a vida de qualquer empreendedor. Tem um texto lá em Amós capítulo 3, versículo 3, que diz assim: poderão andar dois juntos se não houver um acordo entre eles? Então, normalmente associa este versículo somente a relacionamento pessoal. Mas ali é para qualquer tipo de relacionamento, né? Boa parte dos empreendedores, boa parte das pessoas que tiveram algum tipo de prejuízo, né, associado a relacionamentos, a sociedades, parcerias, poderiam ter evitado esses prejuízos se tivessem feito essa simples pergunta: poderão andar dois juntos se não houver um acordo entre eles? Então, sempre quando alguém vem me falar de sociedade, sempre quando alguém vem me falar de parceria, pedir alguma instrução nessa área, eu falo de Amós 3:3, né? Existe acordo nessa parceria, né? Existe propósito nessa parceria? Porque se não existe acordo, se não existe propósito, né, não tem por que entrar nessa parceria, né? Não tem por que entrar nessa associação, né? Não vai dar certo. A oportunidade não está recheada só do capital, do dinheiro que não, envolvido, né? Não, de forma nenhuma, né? Então, quando as pessoas vêm me falar sobre parcerias, associações, eu digo para elas pensarem sobre isso e fazer para elas mesmas essa pergunta, né? Poderão andar dois juntos se não houver um acordo entre eles, né? Porque mais importante do que um investidor financeiro é você ter realmente um acordo de ideias, caráter, de propósito, de ideias, né? E assim por diante. Ideias vão ser divergentes, a gente sabe, né? Até dentro da nossa casa. Exatamente. Às vezes você pensa uma coisa, a esposa pensa outra, mas existe um acordo no final, né? Existe um acordo, né? Ideias existem divergência, né? Agora não pode ter divergência na aliança. Na aliança. Nos princípios, nos valores. Exatamente. Que a gente... É como eu e o Bispo JB, né? A minha conexão com o Bispo não está relacionado à concordância,
né? Porque se estiver relacionado à concordância, mais cedo ou mais tarde isso vai ruir. Porque eu posso discordar dele em algum momento, né? Mas a minha conexão com o bispo, né, está fundamentada em aliança. E se a gente pegar esse conceito e trazer para a área empresarial, a gente transforma muitas empresas. Exatamente. Porque se um sócio, um colaborador, alguém integrante do time de execução pensar, eu não estou aqui pela concordância, Sim. mas sim pelo resultado final. Sim. Eu compro a sua visão. Eu compro a sua visão. Mesmo discordando, eu posso executar. Eu posso abrir mão, às vezes, da minha concordância para um bem comum, para dar certa parceria. Eu falo muito com as pessoas que trabalham aqui comigo. A gente começa sempre um ciclo de trabalho falando assim, eu quero ter você como amigo. Por quê? Porque, às vezes, ter uma pessoa trabalhando com a gente vai comprometer até a amizade. Então, se você vê que com aquela pessoa trabalhando com você vai comprometer a amizade, o ciclo deve ser encerrado. Sim. Não tem porquê. Exatamente. Quando você valoriza a amizade, você passa por cima, então, da atividade do trabalho. Sim. Não, eu vejo que é mais fácil a gente parar a parceria. Porque se a gente continuar essa parceria, vai estragar a amizade. Sim. A gente está quebrando padrões. Você está passando por cima de alguns padrões que eu não concordo. Sim. Então é melhor a gente parar, continuar amigo. Sim. Porque lá na frente a gente pode precisar do outro, pode ter oportunidades maiores. Sim. Se a gente tem um amigo, a gente tem um companheiro de longa jornada. Sim. Agora, se você insistir em algo que você já está vendo que está dando errado, quebrando padrões, e continuar com aquilo ali, você não vai ter nem o parceiro, nem o colaborador, nem o integrante do time, e nem um amigo. Exatamente. Porque o negócio, quando dá errado no trabalho, na empresa, no ministério, você perde um amigo também. Sim. Então, a gente precisa priorizar o quê? Sempre a amizade. Sim, é isso mesmo. E eu concordo muito com o que o bispo e me alinho aos dizeres dele, os ensinamentos dele. E ele fala muito sobre isso, que as instruções que você segue hoje determinam o seu futuro. Sim. Então, a sua decisão vai determinar para onde vai o seu futuro. A sua decisão de hoje determina se o seu futuro, você vai continuar o seu futuro ou se você vai paralisar o seu futuro. Sim. Futuro que Deus tem para sua vida. Exatamente. Eu hoje, como pastor local, você precisa aprender algumas coisas sobre gestão, né? Porque apesar da igreja ela ser uma estrutura espiritual, né, uma organização espiritual, você está lidando o tempo todo com as pessoas, né? Então você precisa aprender um pouco sobre gestão. E eu aprendi muitas coisas, como diligência. Diligência é a capacidade de você colocar em prática rapidamente um comando, né? Quando você escuta um comando, rapidamente você coloca aquilo em prática. Isso é diligência. É quando Deus te dá uma ideia, né, e você imediatamente, né, começa a colocar em prática aquilo que Deus está dizendo para você fazer, né? Então, eu entendo que o topo das grandes organizações precisam ser de pessoas diligentes, né? Pessoas que têm a capacidade de escutar um comando do seu chefe, né, e colocar aquilo em prática imediatamente, né? Isso é o sucesso de grandes organizações, né? Muitas estruturas vão dizer que o sucesso delas está relacionado à diligência, né? Responder comandos rapidamente, né? Colocar em prática rapidamente aquilo que elas estão ouvindo de Deus. Então, quando eu escuto algo de Deus para a igreja, né, rapidamente eu coloco essas coisas em prática, né? Se eu não conseguir colocar, né, eu coloco isso na mão de alguém que vai fazer isso melhor do que eu. Porque assim como em organizações empresariais, né, a gente também entende que numa organização ministerial, né, não é aquele que está à frente que vai ter a capacidade de fazer todas as coisas, né? Ele vai contar com pessoas que são melhores do que ele para aquilo.
né? E isso é importante, né? Você entender que você precisa ter pessoas ao seu lado, né? Que sabem de coisas que você não sabe fazer. Por quê? Porque a gente se completa um pouco. E a diligência hoje ela tem um grande inimigo que eu acho que comete cada pessoa, toda pessoa, eu acho que ela tem uma área que às vezes a inimiga da diligência comete, que é a procrastinação. Exatamente. Às vezes, um simples fato da gente começar uma dieta, começar um novo hábito, Sim. a gente joga pra semana que vem. A gente tá chegando aí na etapa final do ano, que é mestre nisso, né? Vou começar... começa ano que vem. Vou criar um hábito bom agora, saudável. Não, mas espera aí que o ano tá acabando. Sim. Deixa eu começar no dia 1º. Jesus, ele fala lá em Marcos capítulo 4, que a terra por si só dá o seu fruto. A palavra ali é automática. Jesus diz que a terra é automatizada. Ela é programada para te entregar aquilo que você está dando a ela. Então já existe uma lei criada por Deus que diz que aquilo que você entrega neste mundo, esse mundo vai te entregar, né? A terra é automatizada, ela é programada para te entregar aquilo que você está dando a ela. É o que as pessoas gostam de dizer por aí, né? Aquilo que você planta, você colhe. Né? Só que Jesus disse isso há 2000 anos atrás. A terra por si só dá o seu fruto. Então... Você coloca agrotóxicos. Exatamente. A tendência é ela te dar um fruto. Exatamente. Com agrotóxico. Então o resultado que as pessoas vão ter em qualquer esfera da sua vida, né, vai depender daquilo que ele está semeando. Vai depender daquilo que ele está entregando. O resultado é positivo ou negativo, né, de alguém vai depender disso. O Bispo JB sempre nos ensinou que se a minha vida der certo, é porque eu fiz as escolhas certas. Se a minha vida der errado, é porque eu fiz as escolhas erradas. Então, eu não tenho o direito de me vitimizar. Porque o resultado que eu tenho, ele depende exclusivamente das escolhas que eu estou fazendo. E a gente precisa diferenciar conselho de instrução. Conselho é aquilo que você escuta e você faz uma análise para saber se isso é bom ou não para sua vida. Instrução não. Instrução você escuta e pega o seu caminho. Então você escutou uma instrução, você precisa ser diligente. Certo. E o conselho, a gente vê que quem está habilitado a dar um bom conselho é aquele que passou, venceu e venceu, né? Sim. Porque se... Pelo menos deveria ser. Porque o cara aconselhar algo que ele não teve vivência, não teve o contato com a situação e não venceu, é muito difícil. Aí a gente vê muitos eventos hoje na atualidade. Sim. As pessoas se dizem mentores, conselheiros. Sim. E às vezes não tem autoridade para dar determinados conselhos em determinadas áreas. Eu quero escrever um livro. E eu quero focar muito na área de escatologia, que é uma área que eu gosto. Mas para eu escrever um livro sobre escatologia, eu penso que eu preciso ter pelo menos 10 anos de estudo profundo nisso. Uau, verdade. Então, eu sou formado em teologia, mas eu não me considero um teólogo. Mesmo lendo a Bíblia diariamente, mesmo lendo vários livros diariamente. Por quê? O meu propósito é investir em uma carreira universitária, fazer uma pós, fazer um mestrado, fazer um doutorado, né? E depois que eu terminar isso, eu vou fazer uma análise se eu estou pronto ou não para começar a falar desse assunto. Eu escutei alguém dizendo que saiu um estudo na Universidade de Harvard falando que as pessoas que têm mais resultado e que ocupam as maiores posições de influência em todo o mundo, né, é dividido em 3 etapas da vida. Né? Em primeiro lugar, as pessoas que ocupam as maiores posições no mundo, elas têm entre 60 e 70 anos. Né? Em segundo lugar, entre 50 e 60 anos. E em terceiro lugar, entre 70 e 80 anos.
Então, para construir coisas realmente relevantes nesse mundo, demanda muito. O Bispo JB costuma dizer que tudo que nasce grande é um monstro. Né? As coisas que realmente têm valor nesse mundo, elas precisam de um processo longo. Elas precisam de um processo longo. E a gente conversando aqui, e assim, a gente pode relembrar muitas conversas, principalmente que eu tive com um cara que eu amo de paixão a vida dele, honra a vida dele, e todo dia que eu posso estar junto, faço questão de estar com ele, que é um pastor nosso também, pastor Paulo César. E ele falou assim, um dia a gente conversando, e essas conversas fluem muito bem. Eu dou graças a Deus porque, assim, um goiano, produtor rural, de Morrinhos, cara, sentar à mesa com algumas pessoas que eu posso sentar à mesa com o senhor, com o pastor Paulo, isso, na nossa lógica, se não for favor de Deus e graça de Deus, não seria possível. Não tem explicação. Eu sair daqui e às vezes ter o acesso que eu tenho, às vezes na nossa comunidade, não tem explicação. Isso mesmo é um favor e uma graça de Deus sobre a minha vida. Eu sou grato a Ele por isso. E aí ele falando para mim um dia, ele falou assim, Pantas, deixa eu te falar, você só pode levar as pessoas até onde você já foi. Então, se você conhece Deus, você só pode levar aquelas pessoas a Deus até o nível que você conhece eles. Não tem como você levar eles a Deus um nível acima daquilo que você conhece. Então, isso vai muito de encontro, né? O que o senhor está falando agora do livro. Sim. Que o livro vai levar as pessoas, a essência vai levar as pessoas até onde o senhor já foi. Sim, exatamente. E é isso que o senhor faz hoje muito bem, porque o senhor faz uma mediação também, né? Hoje o senhor pega um discípulo, vê, batalha junto com ele, compra briga junto com ele, e aí evolui, vê ele vitorioso. Sim. E parece que a gente até atrai, né? Sim. Que rapidamente aparece outro, sim, com problemas similares. Sim. Você fala, opa, peraí, aquele já venceu. Então, além de um conselho, o senhor pode trazer instrução. Instrução, exatamente. Isso vai encurtar. Por isso que eu acredito que a gente é uma comunidade forte. Sim. Aonde eu passo, eu falo, ó, nós somos uma comunidade completa. Por quê? Porque ali eu vejo que não é uma comunidade de conselhos. Sim. São de conselheiros e de instruções. E que todos ali que dão instruções e são conselheiros, eles têm autoridade para fazer isso. Sim. Então, assim, eu vejo a gente uma comunidade forte. Sim. Nós somos uma comunidade forte. Nossa comunidade forte. E aí, como que o senhor vê, então, essa interação entre... A gente conversou isso, né, um pouquinho, falando que aí parece que a gente atrai, né? Quando a gente decide entrar num ramo, sim, parece que a gente atrai as oportunidades daquele ramo. Sim. Então parece que quando você vence uma determinada luta, parece que você atrai os pequenos problemas relacionados àquela pequena luta, até mesmo para você ser a solução. Sim. E como que o senhor vê isso? Isso é constantemente ou está acontecendo só na minha vida? Porque eu falei o que acontece comigo, né? Sim. Exemplo, a gente começou agora a fazer materiais digitais. E eu posso contar, a gente teve que fechar a porta. Fechou a porteira ali. Sim. Porque a gente não conseguia administrar no nosso curral do tamanho que a gente tem o tanto de probleminha e de pessoas que chegaram que pediram a nossa ajuda, a nossa contribuição. Sim. E a gente pode levar essas pessoas até onde? Até onde a gente já foi. Sim. Então é impossível. Então a gente sempre, a atenção nossa para buscar pessoas, porque os problemas são pessoas e soluções também são pessoas. Sim. Então, para a gente buscar isso com mais eficiência, a gente tem que ir além. Sim. Para levar aqueles que estão junto com a gente, né? Sim. A gente pensa nisso. Sim. A gente é um time. Tanto é que a gente sempre trabalha aqui como um time. Eu estou usando essa nomenclatura diversamente em todas as áreas que a gente está inserido. Ó, a gente é um time. Porque o time está todo em campo, né? Está tudo junto. Sim. Não tem ninguém mais valioso que o outro. Está todo mundo com o mesmo valor. E todo mundo buscando um propósito. Se ganhou, é todo mundo é um time. Exatamente. Se a gente perdeu, todo mundo é um time. E como que o senhor vê hoje aí, com a experiência que o senhor tem, com os atendimentos que o senhor tem, como que é esse formato?
Eu costumo dizer, como eu disse anteriormente, a minha zona de convergência é eclesiástica. Mas existe a parte da gestão. E eu tenho muitos discípulos que são empresários e eles decidiram me ter como mentores, não só espirituais, né, mas também mentores de negócio para eles. E para mim é extremamente desafiador isso, porque eu preciso realmente de buscar inspiração, de ler livros, de conversar com pessoas, de pedir ajuda externa. Quando eu digo de pedir ajuda externa, eu estou falando de pedir orientação ao Espírito Santo. Eu me lembro de uma pessoa que chegou, que hoje é um discípulo que tem muito resultado, é um empresário, que quando eu comecei a discipulá-lo há 2 anos e meio atrás, ele não tinha condições de comprar um livro. E eu falei, a situação dele é extremamente desafiadora. E eu falei para ele, olha, a gente vai fazer um acordo. Você vai vir aqui toda semana e eu vou te passar um livro por semana. Você precisa ler um livro por semana. Eu te empresto, você lê, me devolve na próxima semana, e você vai jejuar quarta, quinta e sexta-feira. Vai ser os dias que você vai pedir orientação ao Espírito Santo. E ele foi extremamente obediente. Diligente. Respondeu o comando rápido, né? Pouco tempo depois, ele já estava com uma operação na parte de ótica. Depois ele conheceu uma pessoa que financiou um projeto que ele queria, que era uma hamburgueria. E hoje ele já é sócio de 2 ou 3 lojas. Eu sei que na área da hamburgueria são 2 lojas. E hoje ele não tem dinheiro para comprar um livro, né? Ele tem dinheiro para comprar milhares de livros. E ele, depois disso, ele viajou para vários países, né? Ele tem aproximadamente aí, eu acho que perto de 100 funcionários. Né? E é um cara novo, ele deve ter uns 28 anos. Então, quando eu conheci ele há 2 anos e meio atrás, ele não tinha dinheiro para comprar um livro. Mas ele foi diligente, né? Respondeu os comandos rapidamente, né? Acreditou nas instruções, né? E Deus foi realmente favorecendo ele, né? Por quê? Porque eu não posso fazer pelas pessoas aquilo que elas têm que fazer por elas mesmas, né? Se você quer um resultado diferente, você precisa fazer por você aquilo que você ainda não teve coragem de fazer, né? Profundo. Então eu sempre entendo isso. É o que o Bispo JB nos fala. Ele fala, poxa, tem hora que eu tenho vontade de promover alguém, mas eu não sou melhor do que Deus. Se a pessoa não quer passar pelo processo, né, eu não posso fazer por ela o que ela tem que fazer por ela mesma. Né? E a gente vê isso na Bíblia, né? Vários exemplos nas Escrituras, né? Ana só ficava se lamentando da sua infertilidade, né? Mas quando ela decidiu se levantar e fazer por ela aquilo que ela não tinha feito ainda, né? Então Deus mudou a história de Ana. E a Bíblia diz que passado algum tempo, né, Samuel nasceu. Eu costumo dizer para as pessoas que é só questão de tempo. Passado algum tempo, né, seu sonho, seu milagre, né? Por quê? Porque Deus fez um planeta abundante. Deus fez um planeta fundamentado na sua natureza. Tem um livro chamado Abundância, o futuro é melhor do que você pode imaginar, do Peter Diamandis. E ele tem uma universidade no Vale do Silício, uma aceleradora, trabalha com grandes organizações, Coca-Cola, Google, né? E a proposta dele é trazer solução aos desafios da humanidade. E nesse livro ele escreve que o problema do nosso mundo não é recurso, é acesso. Totalmente. Ele fala, por exemplo, nós recebemos 5.000 vezes mais energia solar do que nós precisamos para que todas as casas no mundo tivessem energia. O recurso nós temos. O acesso, que seria a tecnologia das telhas fotovoltaicas, né, é o que nós não temos ainda, né? Ou aquilo que nós não disponibilizamos, né? Mas a gente vive num planeta abundante, né? Cheio de recursos.
né? Então, o que falta para a humanidade não é recurso, como muitas pessoas dizem aí, mas o que falta para a humanidade é acesso. Hoje o desafio é tentar pegar um bolo e dividir ele em fatias menores para alimentar as pessoas, né? Quando a gente deveria estar estudando qual é a receita do bolo para replicar, para fazer mais bolos e alimentar mais pessoas. É isso aí. Isso vai de encontro muito do que a gente se propõe, né? Sim. Que é o que? Solucionar a escassez de conhecimento, de acesso. E aí está uma missão de todos aqui. Sim. Que é o que? Solucionar a escassez de acesso. Sim. Então a gente precisa ganhar autoridade, precisa ganhar conhecimento para levar isso mais adiante. E combater a maior escassez de todos os tempos. Sim. Que é a escassez de acesso. Se as pessoas tiverem acesso, sim, elas têm a solução dos problemas, sim, em cada área que ela tem, né? Sim. Porque todo lugar tem uma matéria-prima que pode ser explorada para solucionar o problema daquela região. Todo lugar tem. A gente viu isso lá na CN Fortaleza, com o Bispo Fabrício, que chegou lá na região no sertão do Ceará. Juazeiro, né? Eu acho que é. Lá na comunidade do Papel, que é o nome da região, que a renda per capita era era R$100 por família, ou R$200, alguma coisa assim. E eles tinham castanha e mel. Só que era uma matéria-prima que não era explorada para o benefício da região. Então eles construíram a fábrica do mel, né? E hoje tem 100 famílias que trabalham lá, onde a renda per capita saiu de R$200 por mês para pelo menos R$1.000 por mês. Uau! Né? Ou seja, todo lugar tem uma matéria-prima que pode ser explorada, né? Para trazer benefício para aquela comunidade local. O desafio é encontrar a matéria-prima. E o acesso te dá dignidade, né? Exato. Mais do que às vezes um favor. Ou às vezes uma oferta, às vezes uma ajuda de Eu acho que o acesso dá, então, a dignidade que tanto todos nós precisamos e procuramos. Exatamente. Igual assim, foi o acesso à informação e ao mercado. Sim. Ao aprendizado, conhecimento de como fazer, sim, como produzir e verticalizar. Sim. A matéria-prima até o consumidor final. O escritor indiano Vishal Mangalwadi, ele fala que para fazer a diferença é necessário começar a fazer diferente. Então, assim, não dá para fazer as mesmas coisas. O que é criatividade? Criatividade é o toque de Deus em você para que você faça aquilo que você já faz, só que de maneiras diferentes, né? E a gente não consegue mudar, com certeza, o senhor falando aqui, o acesso, ele não muda somente também a geração atual. Sim. Ele vai trazer uma herança para todo um legado geracional, assim. E como que o senhor vê essa questão do legado geracional, sim, que a gente deve trabalhar? Hoje eu falo que eu corro tanto que eu corro, às vezes não é nem por mim, porque por mim eu já poderia parar. Sim. Às vezes poderia falar assim, cara, eu vou mexer só com o que eu tenho. Sim. Só que a gente vê os filhos, sim, fala, cara, eu não quero que ele passe pela luta que eu passei, sim, que eu tô passando. Então, sim, as batalhas que eu tô passando agora, cabe a mim vencer para ele ter a dele. Sim. Ele não pode lutar uma luta que não é dele, sim, que é minha ainda. Sim. Então eu preciso vencer essas lutas. Sim. E por isso que isso me dá força e motivação. Sim. Até buscar melhores resultados. Sim. Então como que você enxerga hoje essa transição? Como que eu tenho que imaginar o empresário? Como que ele tem que pensar, parar, refletir e falar assim, como que eu vou fazer e ser efetivo nesse legado geracional aqui? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou estruturar isso? Como que eu vou organizar isso na minha mente? A Bíblia dá instrução, né? Ela fala que o homem de bem, ela deixa claro, o homem de bem, né, precisa deixar herança para os filhos dos seus filhos. Então ele vai além de uma geração, né? É alguém que pensa em pelo menos 2 gerações. Então a gente precisa ser uma sociedade geracional. O Bill Johnson gosta de dizer que
o teto dele precisa se tornar o piso dos filhos dele. Né? Então a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa facilitar, né, as próximas gerações, né, entendendo que eles vão ter os desafios deles, mas como você mesmo falou, né, os meus desafios não podem ser os desafios do meu filho, né? Eu não posso passar essa herança de lutas, de batalhas, né, para o meu filho, né? Eu preciso criar um pavimento melhor para ele, né? É evidente que eu não vou facilitar, né, a vida dele, não vou entregar para ele algo, para ele nunca ter o esforço dele. Ele precisa ter o esforço dele, né? Mas isso a gente vai instruindo, vai direcionando, né? A questão é que os meus desafios não podem ser os desafios do meu filho, né? Ele precisa ter os próprios desafios dele. E se eu não vencer, né, na minha geração, né, ele vai ter os desafios da geração dele, né, e os desafios, né, da minha geração. E eu posso falar com propriedade isso, que assim, não é suficiente a gente fazer e construir nós que estamos antecedendo uma geração que está vindo. O acesso à informação, o acesso à gestão é mais importante até do que o recurso e o ajuntamento de coisas materiais, vamos dizer, patrimoniais. Sim. Por quê? Porque eu posso trabalhar a vida toda aqui e se os meus filhos, eles podem ter princípios, podem aprender com a minha luta, pode ter uma herança, um legado geracional, porém, por falta de alguma falha administrativa, de gerenciamento, se perder. E a gente sabe que legado é aquilo que se dá continuidade, né? Sim. Então, nesse pacote legado, vai todo um pacote administrativo também, né? E como passar isso com eficiência? Sim. Porque minha administração de hoje pode ser uma administração de amanhã. Sim. Querendo ou não, eu acredito que seu sogro é muito feliz. Porque às vezes você não vai dar continuidade, o Júnior em si, Pastor Mendes aqui, não vai dar continuidade à safra do morango ou de outras culturas. Sim. Mas vai deixar um legado. Sim. Tem princípios ali que tá vindo leis lá de trás que tá se evoluindo. Então, como eu tenho que ter esse cuidado? Como que eu busco essa transição de legado? O pacote em si? A resposta você já falou, né? Porque a gente precisa diferenciar princípios de valores, né? Meu pai me passou valores, seu pai te passou valores, né? Valores todo mundo tem. Depende de cultura, depende de geografia, depende de época. Mas até o narcotráfico tem os seus valores. Agora, princípio é diferente. O princípio que o seu pai e sua mãe te passou, ele é geracional, né? Que princípio é princípio em qualquer lugar, né? Princípio nunca vai mudar. Então, mais importante do que ensinar para os nossos filhos valores é ensinar princípios, né? Que vão ser coisas que vão estar impressas, né, no coração dele. A última grande instrução de Davi a Salomão foi: seja forte e seja homem. E você vê que quando a Bíblia vai falar de Salomão, quando ele assumiu o reinado, né, a primeira coisa que Salomão fez quando ele assumiu, porque Salomão recebeu bens, recebeu riqueza, ele recebeu muitas coisas, mas ele não tinha a capacidade de administrar tudo aquilo que estava nas suas mãos, mordomia, né? Mas o pai dele, Davi, ensinou que todas as vezes que ele tivesse uma dificuldade, ele devia recorrer a Deus. Então a primeira coisa que ele fez foi fazer um sacrifício ao Senhor e buscar a direção de Deus, né? Certamente Salomão viu Davi fazendo isso diversas vezes. Toda vez que não sabia o que fazer, buscava o direcionamento de Deus. Isso é princípio, né?
Então eu realmente acredito que mais importante do que ensinar para os nossos filhos valores, né, é ensinar princípios, né? Aquilo que vai ser aqui no Brasil, no Japão, em qualquer época, em qualquer estação, a mesma coisa. E como a gente buscar para que o nosso time, como que a gente consegue passar para o nosso time a ter diligência em cumprir os princípios? Porque você tem vamos falar, uma matriz, né? Essa matriz vai transferir princípios. Se a gente não tiver uma diligência nesses princípios também, e nos valores em segunda instância, a gente não vai ter um DNA completo. Por quê? Porque existe uma falha e uma reação tardia daqueles que têm que executar uma função. Como fazer isso aí com mais eficiência, né? As pessoas não podem ser aquilo que elas nunca viram. Então o líder tem a capacidade de enxergar nas pessoas aquilo que elas não enxergam. Bispo JB conseguiu ver um pastor no Júnior Mendes, muito antes do Júnior Mendes ver um pastor. Né? Então o líder ele tem a capacidade de enxergar nas pessoas aquilo que elas não enxergam. E para as pessoas começarem a ver, né, aquilo que elas ainda não viram, alguém precisa mostrar. Né? O quadro precisa ser desenhado. Elas precisam ter uma fotografia do seu verdadeiro eu, porque é aquilo que a gente aprende na CN. Quando você descobre quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Então, quando eu mostro para alguém o potencial que ela tem, aquilo que ela realmente pode se tornar, né? Uma vez eu perguntei para o pastor Felipe Ottoni, né, nosso grande amigo, por que o senhor acredita tanto em mim? Lá atrás, há uns 10 anos atrás. E ele falou, porque um dia acreditaram em mim, agora eu acredito em você, e você vai continuar acreditando nas pessoas. Então ele também enxergou coisas em mim que eu não enxergava. Né? Então a gente precisa dessas pessoas na nossa vida. Né? Pessoas que conseguem enxergar em nós aquilo que nós ainda não enxergamos. Né? Então, eu, como pastor de uma igreja local, meu desafio é mostrar para as pessoas aquilo que elas podem se tornar. Porque ninguém é doido de trocar o lixo pelo ouro. Quando as pessoas descobrem a nobreza que elas carregam, né, elas não vão gastar mais tempo com as coisas que são irrelevantes. Né? Com as coisas que não têm valor de verdade. Né? A grande pergunta que continua sendo feita hoje é a pergunta que Moisés fez há milhares de anos atrás. Senhor, mas quem sou eu? Lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus diz para Moisés que ele deveria libertar o povo. A pergunta de Moisés foi, quem sou? A resposta foi, o eu sou estará com você. Em outras palavras foi, Moisés, você não precisa querer saber quem você é agora. Descobre primeiro quem eu sou. Então você vai descobrir quem você é. Porque Moisés achava que não sabia falar. Mas lá em Atos capítulo 7, o testemunho sobre Moisés é Moisés, homem eloquente, poderoso em obras e poderoso em palavras. 2 fotografias. Né? Uma fotografia de Êxodo capítulo 3, de Moisés que achava que não sabia falar, que não tinha boa oratória, que não era líder. E a outra fotografia de Atos capítulo 6. Homem eloquente, poderoso em obras, poderoso em palavras. Eu sempre aprendi que nós sempre teremos 2 fotografias. Uma ruim, que por vezes é um sofisma. Aprendi que nós sempre teremos 2 fotografias. Uma ruim, que por vezes é um sofisma. E a verdadeira fotografia de quem nós somos. Né? Todas as pessoas nesse mundo têm muito potencial. Né? Muito potencial. Em Gênesis e Apocalipse, né, a Bíblia vai mostrar o potencial da humanidade. Mas Deus não é responsável por nos levar ao nosso potencial. E continuando nesse assunto, que é o legado geracional, você teve agora
uma experiência com nomes. Então mudou até o nome do perfil. Todo mundo, assim como eu, a primeira impressão foi Pastor Júnior Mendes. Que até então eu sou da Comunidade das Nações, e o senhor nem tinha sido consagrado ainda, pastor. Sim. A gente é amigo desde a época de Goiânia ainda. Sim. Que a gente teve contato, já conversava, e assim, o senhor ainda nem tinha sido ungido, reconhecido. Sim. O pastor, o senhor já carregava isso no senhor. O senhor ainda não tinha sido reconhecido perante a comunidade como pastor Júnior Mendes. E teve agora essa experiência. E a gente vê que esse legado geracional está muito ligado aos nomes também. Sim. E eu vejo muitos empresários e muita atividade. Às vezes a gente até discute com um time aqui do marketing que às vezes tem nomes que não fazem sentido. A gente olha na empresa, de repente vê um outdoor, um nome que não faz sentido. Exemplo, não tem um contexto por trás daquilo. Como que é importante essa escolha do legado geracional? Contextualizar o nome. Sim. O que isso traz juntamente com o nome? O que carrega juntamente com o nome? O senhor pode dar uma pinceladinha aí pra gente? Nas escrituras, um nome, ele define o futuro das pessoas. A gente vê Raquel, esposa de Jacó, né? Quando foi ter o seu último filho, a Bíblia diz que ela suspirou, né? E ela sentiu que a morte viria sobre ela. Então ela deu o nome do seu filho de Benoni, o filho da minha lamentação, né? Então Raquel queria dar o nome do seu filho por causa das suas dores, das suas aflições, né? Mas ela tinha o Benoni tinha um pai, né? Que era Jacó. E Jacó não permitiu que o seu filho se tornasse o filho da lamentação, né? Porque Raquel era uma autoridade sobre seu filho, né? Aquela criança poderia ficar o resto da sua vida marcada como o filho da lamentação, da dor, da aflição, né? E imediatamente Jacó muda o nome de Benoni para Benjamim, né? Que significa filho da minha força, né? O meu braço forte, a minha mão direita. Inclusive nós temos um Benjamim também. E Jacó teve o seu nome mudado, né? Porque Jacó significa o quê? Enganador, trapaceiro, né? Mas teve um momento que ele se encontra com Deus e Deus chama ele de Israel. Quando ele teve um encontro genuíno com Deus, Deus chamou de Israel, né? Só que Deus não é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e continua sendo o Deus de Jacó. Para mostrar que ele não é o Deus somente das pessoas perfeitas, né? Ele pode ser o Deus de qualquer pessoa, até do enganador, do mentiroso, do trapaceiro. Ele pode transformar qualquer Jacó em Israel e qualquer Benoni em Benjamim, né? Então Deus, ele tem essa característica, né? Porque essa coisa de destino, muitos brasileiros acreditam em destino como algo determinante, né? E isso não é uma mentalidade cristã, é uma mentalidade pagã, né? Se coisas ruins aconteceram com meu pai, então coisas ruins vão acontecer comigo, né? Se minha mãe teve essas doenças e eu tô tendo essas doenças, é por causa da minha mãe, né? É alguma maldição, né? Pode até ser, mas não é porque aconteceu com os nossos pais que tem que acontecer conosco, né? Então a gente acredita em destino como algo que pode ser construído com Deus. É por isso que Jesus nos ensinou a orar, né? Quando você ora, você constrói o seu futuro com Deus. Você constrói o seu futuro com aquele que sabe todas as coisas da sua vida. Então eu tenho lá em casa o Judá e o Levi, né? E eu dei os nomes deles, né? Acreditando no propósito que Deus tem para cada um deles. Então eu olho para o Judá e falo: Judá, você vai estudar nas melhores universidades do mundo. Você vai estudar em Oxford, St. Andrews, né? O governo está dentro de você.
né? Você tem uma voz apostólica. Aí eu digo pro Levi, existe tecnologia dentro de você. Você é criativo, você é como uma águia, né? Existe muitas canções dentro de você, né? Então, embora eu tenha dado nomes profeticamente para eles, eu vou validando isso continuamente, né? Que a responsabilidade da construção do futuro de uma criança é dos pais. É dos pais. O Bispo JB fala, marque uma criança com Cristo, ela estará marcada pelo resto da vida. Se você marcar uma criança com princípios, ela vai estar marcada o resto da vida, né? O Bispo JB disse que o pai dele falava que ele era inteligente. Toda hora, você é inteligente, você é inteligente, você é inteligente, você é inteligente. E ele acreditou. E se tornou inteligente, né? Então o mundo ele foi construído por palavras, né? A Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão nos lábios, né? Aquele que usa habilmente as suas palavras vai prosperar. Então, palavras elas constroem ou destroem, né? Acreditando ou não. E assim, aí tá a importância da gente levar então isso para o nosso meio empresarial. Sim. Os nomes que damos para nossas empresas, nos nossos projetos. A gente tem empresas que a gente tem subprodutos, né? Sim. Então, agora recentemente a gente até criou e vai lançar agora uma empresa de investimento de moda. Por quê? Porque a gente acredita. E o nome dessa empresa é um nome que a gente está totalmente ligado ao propósito, né? Então a gente já enxergou ela aonde ela não chegou. Ela ainda não está. Mas a gente pode então nomeou ela por onde que ela vai. Sim. E graças a Deus isso é fruto de conexões também. Sim. Por quê? Porque a gente acredita que a gente não consegue nada sozinho. Sim. A gente precisa de outras pessoas. Aquilo que a gente volta a falar. Que pessoas são soluções. Então, como que a gente vai lançar uma marca sozinho? Sim. A gente não consegue essa expertise. Sim. Não consegue chegar nesse ponto de produção, essa linha de produção. Quantas pessoas eu teria que ser para tocar todas as frentes, tendo controle de todas as frentes? Sim. Então isso só foi possível porque a gente se conectou a um amigo, a um parceiro que está conectado por propósito, por princípios e depois por valores. E foi diligente. Sim. Por quê? Porque ele me deu uma tarefa, eu já fui e registrei o domínio. Falei, vamos fazer uma marca assim, assim, assim. Sim. O projeto é esse, está registrado o domínio. Sim. Eu assisti um documentário falando do Ralph Lauren, né? Daquela marca. A marca. Isso. E vários outros estilistas falavam dele. Calvin Klein. Vários falando dele no documentário. E o Ralph Lauren, ele vivia a marca dele. Porque ele é um cara do campo. É um fazendeiro. Então, as polos, as camisas, é tudo inspirado no homem do campo, né? Então, ele vivia no campo e ali ele tinha inspiração para lançar as marcas, né? As novas estações. As novas estações. E eu achei aquilo incrível, né? Que ali ele se inspirava, né? E é uma marca de muitos anos, de décadas, né? E ele continua se atualizando, mas a inspiração dele, né, é sempre a mesma coisa. Então, assim, o sucesso, pelo menos que eu entendi dele, eu já vi de outras pessoas, é você descobrir quem você é verdadeiramente, pegar essa identidade e aplicar isso nos seus negócios. Eu estava vendo um documentário sobre os restaurantes Michelin. E tinha um restaurante, um chefe, que ele não conseguia ter resultado. E ele decidiu ficar afastado um tempo. E ele estava pensando em desistir, fazer outra coisa. Até que nesse tempo que ele se afastou, que ele descansou, ele entendeu que tudo que ele fazia no restaurante, ele só fazia porque foi ensinado a ele daquele jeito. E ele fazia exatamente da forma como foi ensinado a ele. Mas ele não tinha descoberto quem ele era
né? E o que ele poderia fazer com aquela informação que ele recebeu. Então teve no momento em que ele descobriu quem ele era, ele pegou a sua identidade em conhecimento que ele já tinha, aplicou nos pratos e se tornou um restaurante Michelin. Uau! Né? E isso fortalece, né? Fortalece porque a gente visualizou uma marca daquilo que a gente vive. E o que eu achei mais interessante, valorizei mais isso, é que o time todo, por mais que é formado por pessoas que estão entrando no agro agora, eles se viram nessa atividade. Pô, rapaz, que isso? Então vai ser uma marca que eu acho que vai trazer a essência do, vamos falar igual o americano conhece, o redneck, né? Que é o nuca vermelha. Não, acho que essa vai ser a essência da marca. E eu acredito que a gente tem um princípio para seguir nisso. Né? E se hoje eu fosse perguntar ao senhor, conselhos, o que o senhor daria conselhos e para qual grupo de pessoas esses conselhos são direcionados? O senhor poderia me citar 2 ou 3 conselhos ou apenas um? Acho que um conselho é suficiente também para mudar a vida de alguém. Autenticidade. Eu acho que isso é uma coisa que está em falta na sociedade, né? Que é a capacidade da pessoa descobrir quem ela é e não querer ser mais ninguém. Porque hoje o que a gente vê são muitas cópias. É cópia demais, né? E eu aprendi que a beleza do ser humano está na sua diferença. Isso a gente chama de autenticidade, né? Quando eu descubro quem eu sou, né? E eu não quero ser outra pessoa, né? As críticas não abalam. As críticas não abalam, né? Vê que o apóstolo Paulo o tempo todo ele tá falando dessas coisas, né? Ele não se importa com ele não se importa nem com elogios, nem com crítica, né? Com crítica. Porque não muda, né? Porque não muda pra ele. Não muda. Né? Ele sabe exatamente quem ele foi feito para ser. Né? Então eu realmente acredito que a autenticidade é uma coisa que está em falta na sociedade. E qual que eu... Então eu vou complementar, vou puxar um pouquinho mais. Um conselho pra gente buscar autenticidade. Como que eu encontro autenticidade? Se eu for um cara que não encontrou autenticidade ainda, por onde eu começo? Eu acho que a primeira coisa é que você fazer uma limpeza na consciência, né? Porque a gente vê muitas informações, né? Essa coisa das 20 e poucas personalidades que a pessoa tem. Não tem um filme do cara que tem 20 e poucas personalidades? Né? Tem gente que tem 10, 20, 30 personalidades, né? Começar a limpar isso. Puxa, por que eu só me visto... Eu tô me vestindo assim porque... Por causa de fulano, né? Eu gosto de comer dessa forma por causa de Beltrano. Né? Às vezes nem a pessoa nem gosta daquela comida, mas tá comendo porque tem outras pessoas comendo e ela quer, né? Então é realmente fazer essa limpeza de consciência, né? Eliminar, né, essas personalidades que não fazem parte da sua natureza. Olhar pro espelho, né? Enxergar. E se enxergar. É evidente que isso às vezes vai demorar tempo, né? Demanda tempo. Procurar verdadeiros mentores, né? Pessoas que vão mentorear ela de forma eficiente, né? Pessoas que vão querer realmente o bem dela. Eu acredito que isso contribuiu muito na minha vida, sabe? Eu costumo falar, eu sou fã da nossa comunidade, porque eu não estou na comunidade das ações. Eu sou comunidade das ações. Então, eu era uma pessoa quando cheguei lá e sou outra pessoa após ser inserido na comunidade, após achar meu local. Então, você se encontra, né? Você se encontra. Aquela sensação que você antes estava perdido, às vezes você achava que era aquilo que você queria. Até então, eu falo muito isso. Até então,
Antes de chegar na Comunidade das Nações, eu me via no sistema político. Me enxergava no sistema político. E hoje eu não descarto a possibilidade de estar no sistema político. Mas se chegar a acontecer de ocupar um cargo político, não vai ser forçação de barra. Ele simplesmente vai acontecer. E se não acontecer isso também, eu estou satisfeito. Porque eu estou sendo guiado por aquilo que eu sou. Sim. Isso pode ser resultado, mas nunca minha motivação. Sim. Então, aonde eu vou chegar lá na frente é consequência e não motivação do que eu tenho que fazer. Porque às vezes, se for uma motivação, eu furo etapas, né? Eu começo a ser quem eu não sou, começo a buscar aquilo que eu não tenho. Então, assim, não que isso seja ruim, mas no equilíbrio. Eu não posso deixar ultrapassar isso. É a essência de quem eu sou. Porque se eu tiver que formatar um novo Júnior para acontecer isso, não vai ser um Júnior. Vai ser um personagem que chegou até lá. E é isso que, graças a Deus, a gente tem um time tão bom que um time chega... A gente tem um feedback aqui, gente. Tudo que acontece aqui, não só em gravação, mas com os bastidores, a gente tem um feedback. Do time falar, não é essa a essência. Seja mais natural. Não é porque tem uma câmera que você tem que falar de outro jeito. Seja natural. E por isso que a gente até mudou o formato. A gente não começa aqui agora apresentando o convidado. A gente senta na mesa, começa o nosso bate-papo e é o time da produção que decide quando tá gravando, quando não. Então isso já saiu do meu controle. Saiu do seu controle, que é o convidado. É o time que vai distribuir isso, né? Por quê? Porque a gente quer ser o mais espontâneo possível, o mais natural possível. Isso é maravilhoso. A gente quer trazer a essência de realmente que a gente é. A gente não quer chegar aqui e criar o fake já saturou, né? A gente não quer chegar aqui e falar, vamos falar de coisas que a gente não é. É falar das coisas que a gente fala quando não está sendo filmado. Então, quando não estão filmando, o que a gente está falando? O que a gente está aprendendo? É trazer isso. Então, esse é o nosso propósito hoje aqui. E eu lembrei de algo assim tão poderoso agora, falando de legado. Eu lembro que quando a Comunidade das Nações começou, eu não era ainda. A gente fez 20 anos. 20 anos. E o bispo falou que começou com 20 pessoas. Ficou um bom tempo abaixo do 100. E eu agora, cuidando de uma igreja local, a igreja fez 7 meses em outubro, eu já tenho 200 membros adultos na igreja. Isso é legado. Eu entrei debaixo de uma herança. Ele começou com 20, demorou muito para chegar em 100, né? E porque eu entrei na herança do bispo JB, em 7 meses, a gente já tem 200 membros adultos na igreja. E a gente tem que até classificar o grau de dificuldade disso. Se você está numa proximidade do campo sede, que é mínima. Então, exemplo, uma pessoa que está ali, às vezes ele tem preferência até de ir na nossa sede, do que às vezes no campus. E isso mostra então um crescimento realmente. Está inserido mesmo próximo da nossa sede, tem esse volume todo e a qualidade e excelência que o senhor carrega. Isso só é possível porque o senhor tem um DNA nosso. Independente do campo que está indo, independente da casa que está indo servir, a gente está servindo com a mesma qualidade, com o mesmo DNA, com a mesma intenção no coração. Isso só testifica. Verdade. E isso, a autoridade que o senhor buscou lá atrás, o senhor tem hoje para aconselhar. Por quê? Porque o senhor pôde fazer qualquer indústria, qualquer sistema, qualquer ecossistema, sair de um faturamento, às vezes, que faturava semana, faturar num dia. E isso te trouxe autoridade. Você chegar aqui, sentar com qualquer empresário, passar os conselhos para os empresários que estão ouvindo, aqueles autônomos, até aqueles colaboradores do time. E você pode aconselhar. Por quê? Porque você já sentiu isso na prática. Você já falou, se a gente tem uma meta mensal, é possível fazer ela diária. Você buscou, às vezes, uma meta anual, uma meta mensal, para um só pedido.
É isso. Mentoria é crescimento sem dor, né? Crescimento sem dor. Você passa ali 10 anos de experiência e não só as partes boas, né? Mas principalmente os desafios, as partes ruins, né? As partes... isso aí eu acho que é remir o tempo, né? É aprender sem passar naquela... Fazer sem passar. Naquela luta. Eu gosto de mentoria porque me ajuda demais. Não, às vezes a gente pega uma lição que o cara levou 10 anos Sim. para aprender. Custou milhares ou milhões, sim, de reais pro bolso dele. E às vezes numa conversa ele te leva todo o resumo e todo o aprendizado que você tem que ter para não ter o resultado negativo que ele alcançou. Então isso nos leva em outro patamar. Isso nos leva em outro patamar. Às vezes eu me pergunto, sabe? Paro e me pergunto, rapaz, por que eu não tive essa cabeça antes? Tanto dor de cabeça que eu tinha evitado. Mas isso faz parte de um processo de amadurecimento também. E eu só alcancei esse processo de forma mais rápida porque eu constituí uma família. Após eu constituir uma família, existia uma cabeça antes do Júnior. Existe uma cabeça depois do Júnior constitui uma família. Depois que vem os filhos, então, aí acelera o pensamento. sim. Te joga o pensamento em outro patamar. Então, isso são processos da vida que é necessário ao homem, né? O homem tem que buscar isso, é necessário ao homem. Sim. E aí a gente... eu acho que o tempo aqui, eu não quero fazer muito, porque o senhor ainda tem uma caminhada longa. Vai retornar ainda a Brasília. Então, eu quero agradecer imensamente o carinho, a disponibilidade. Quero deixar a minha casa à disposição. O senhor é muito bem-vindo, a sua família é bem-vinda. Eu estou aqui para servir o senhor. Minha família, Judá, Levi. E a gente tem uma coincidência, né? Tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos. Eu tenho Júnior no sobrenome, só tenho Júnior no sobrenome. As esposas chamam Camila. Então, uma série de coincidências. A idade também é próxima, a idade. Então, assim, que isso possa se repetir várias vezes. Amém. Quero colocar 100% à disposição aqui. E a casa é do senhor, que o senhor possa vir essa e outras vezes, várias e várias vezes. Obrigado. Para poder se alegrar e sentar junto. Obrigado pelo privilégio. Eu agradeço. Maravilhoso estar aqui. Agradeço sempre a atenção que o senhor sempre me recebeu, sempre comunicou comigo. E eu tenho certeza que é assim com toda a nossa comunidade. Por isso que está crescendo. Amém. E parabéns, viu, pela casa. A igreja está linda. É isso aí, então, pessoal. Quero convidar você para a próxima semana, na quinta-feira, nesse mesmo horário, às 17 horas. Quero convidar você para estar com a gente. Espero que o PandaCast esteja contribuindo com a sua vida, acelerando o seu futuro. Você esteja aprendendo, esteja pegando chaves também para você alcançar a vitória. E a gente continua na luta diária. Se Deus nos permitir, a gente quer trazer todas as pessoas que influenciam a nossa vida. Ele nos deu a oportunidade de conectar. E essas pessoas precisam ter voz. Se a gente tem um mínimo de voz possível alcançar, eu quero levar essas vozes para essas pessoas que conectam a mim. Então eu quero ser esse instrumento, esse cabo de conexão entre tudo que eu recebo também. Então que a gente possa ter essa estrutura por mais tempo, possa contribuir isso por mais e mais tempo, trazendo para você aquilo que contribui na nossa vida, aquilo que transforma a nossa vida, transforma a nossa casa, os nossos negócios, e que a gente possa evoluir dessa maneira. Então fico muito honrado, viu? Te agradeço, e aqui você tem um amigo. Amém. Você tem um irmão que pode contar comigo. Obrigado, Panta. Obrigado, viu? Te agradeço.